Eu sempre quis ser pai, por isso naquele outono de 2005 eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Quando Gabriel Serafim chegou, com seu nome duplamente angelical. Gabriel, homenagem da mãe ao célebre arcanjo Serafim, um sobrenome italiano, do Vêneto, que calhou de ser uma hierarquia das especiais entre os anjos, né? Mas o fato, pelo menos na minha vida, o Gabriel chegou para iluminar e transformar tudo. Quando ele nasceu, a gente recebeu um presente muito lindo, um livro em branco para a gente registrar aquelas primeiras aventuras e conquistas dos primeiros anos do guri. Só que quando o Gabriel completou o primeiro aniversário, a gente teve uma notícia bem desafiadora. Ele tem atrofia muscular espinhal, a AME. Uma doença rara, daquelas que escolhe uma em cada 10 mil pessoas, neurodegenerativa, progressiva, sem cura. E a psicologia diz que quando a gente recebe uma notícia dessas, a gente primeiro entra no estado de choque, de surpresa. E é isso mesmo, o chão desaparece, você chora muito e tenta entender o que é isso. Nunca ouvi falar dessa doença. Depois diz que vai para o momento de raiva, revolta, por ter que justamente isso aconteceu com a gente. E diz que em algum momento a gente chega num estágio de aceitação. Mas se você for pai, eu vou dizer, não, a gente não aceita. Então, a gente juntou lá nossas forças e dizia para os médicos, doutores, tudo bem que vocês deram esse diagnóstico com essa expectativa de vida tão curtinha de 2, 3 anos, mas a gente rejeita essa sentença. E talvez com raiva, indignação, mas certamente com muita esperança e fé, a gente diz: nós vamos encontrar um caminho alternativo e escrever nesse livro da vida uma história diferente, com muito mais capítulos fascinantes, bem diferente desse desfecho trágico que vocês estão pintando. E foi assim. Gabriel tem uma frase muito bonita, ele diz que a gente vive com a doença, mas não para a doença. E ele foi para o mundo. Foi para a escola Waldorf, fez amigos. Ele foi para todas aquelas viagens escolares, acampar em fazenda, Mangue da Praia, Caverna do Diabo. Não me pergunte, eu não estava lá, mas ele foi acelerando a cadeirinha de rodas para lá e para cá. Gabriel gosta de arte, ele foi fazer teatro, cantou em coral, solos maravilhosos, soltando a voz. Um dia, ele gosta de música, escolheu um instrumento. Eu torcia para que não fosse piano. Mas por quê? Porque o piano é o meu instrumento, eu toco desde pequenininho e toco bem. Eu tinha um receio que o Gabriel talvez fosse se frustrar, se comparar comigo, mas vocês sabem, ele foi lá, escolheu o piano, pegou uma professora e olha, em pouco tempo, adaptando técnicas, acordes, ele estava lá tirando lindamente músicas do Tom Jobim, Milton Nascimento. Tremenda lição para mim. Aí um dia a gente foi fazer uma vivência musical pai e filho, que a escola de música propunha. O professor empunha uma guitarra, me joga um baixo um elétrico na mão e coloca o Gabriel para tocar bateria. Aí eu falei, não, meu filho é poderoso, mas bateria, ele não tem a força para tocar e movimento das pernas para tocar o bumbo. Bom, em pouco tempo, tava lá. A gente tocando blues, Tim Maia, foi um dos momentos mais sensacionais da minha vida e com uma tremenda lição. Naquele dia, eu nunca mais duvidei do meu filho, nunca. E vocês sabem que o que a gente se transforma, resgatando essa nossa humanidade, a gente leva para todas as dimensões. Então, se vocês aqui tiverem os projetos e quiserem me contar, eu não duvido de vocês. E de mim mesmo. Eu nunca mais duvidei de que eu posso fazer os meus projetos.
Agradeço ao Gabriel pela tremenda lição. Bom, eu, eu queria contar uma outra coisa que a paternidade me ensinou várias coisas, entre elas um pouco mais sobre o conceito da economia do cuidado, que englobam aquelas atividades de cuidar direto, cuidar de pessoas, das crianças, dos pais idosos, das pessoas com deficiência e o cuidado indireto, que é da casa, da comida, da limpeza, e são atividades que historicamente são atribuídas quase que exclusivamente às mulheres. A Organização Internacional do Trabalho, ela estima que as mulheres dedicam quase 4 vezes mais tempo do que os homens nessa atividade do cuidar. E o pior, muito pouco valorizadas, é quase uma atividade invisível, de obrigação, que você sempre faz e está lá e não são remuneradas. E quando a gente contrata esses profissionais do cuidado, são mal remunerados, né? Então, eu, na minha história, já participo de uma geração que questiona esse legado. Eu, durante muitos anos, vivi sozinho e cuidava de mim, então não me ocorria que, se eu casasse eventualmente, que eu jogaria essas atividades nas costas da minha companheira. Não faria sentido. Eu queria cuidar da casa e muito mais cuidar do meu filho. Isso era importante. E aí eu estou falando aqui de paternidade ativa e atípica, que demanda mais dedicação e energia, mas eu não quero nenhum pedestal. Na verdade, eu quero inspirar homens e mulheres a refletirem sobre essa desigualdade, porque a gente não está mais em 1300, mas século XXI, a gente pode discutir de uma forma mais saudável essa divisão de tarefas de cuidado. Eu quero fazer essa referência também às mulheres, trazendo a mãe do Gabriel para essa história, né? Porque se o Gabriel está bem hoje, é por minha contribuição, mas também pela mãe e para todas as mães, porque em geral são elas que estão lá, segurando a onda e cuidando das pessoas que ama. E é um convite para a gente refletir sobre essa divisão e para a gente valorizar cada vez mais essas atividades do cuidado. E eu falo que eu aprendi cuidando, que é uma coisa muito importante para a nossa humanidade, para tirar a nossa sensibilidade da estandardização. Porque quando a gente cuida, ainda mais numa sociedade com essa... É uma tendência humana narcisística, uma sociedade hiperconectada do exibicionismo, do selfie, a gente sair de si. Quando a gente cuida, a gente está olhando para fora, olhando para o outro. É muito importante olhar para si, hein? Olhar para dentro, o autocuidado, o autoconhecimento, mas é muito importante olhar para fora, olhar para o outro, olhar com o outro. E nesse cuidar é um fluxo de duas mãos, de trocas, de aprendizados, de afetos. Perdi a conta de quantas coisas eu já aprendi sendo pai. E eu digo mais, a gente confia muito mais numa pessoa para liderar países, empresas, equipes, quando ela equilibra, quando ela se especializa e está nas negociações importantes, nos compromissos, mas também está lá cuidando. Porque essa pessoa provavelmente tem um repertório, a criatividade, a resiliência, a sensibilidade muito maior. E a gente precisa sair dessa normose de mergulhar tanto no trabalho, e aí o seu pai está doente no hospital e você não tem tempo para visitá-lo. Ou seu filho está muito doente, mas você delega essa atividade. E você perde o teatro, o futebol, o balé. E claro, a gente tem que equilibrar isso, né? Não é uma coisa nem outra, mas é um outro convite que eu faço nessa experiência de paternidade. Isso eu tenho trazido para a minha vida para definir o meu rumo profissional em todos esses últimos anos e o meu futuro. Eu quero sempre ter um tempo para estar lá do lado do Gabriel e aproveitar esses momentos maravilhosos e transformadores de estar do lado dele. Eu, por exemplo, como hoje, levo ele para treinar bocha paralímpica, que é um esporte que ele escolheu há 3 anos.
lá no Comitê Paralímpico Brasileiro, que eu quero sempre divulgar, porque é um lugar fantástico de inclusão, de diversidade, mas não tem coitadinho, é alto rendimento, é pessoal com um sonho profissional de esporte. Isso é maravilhoso. Bom, o Gabriel, ele me trouxe para o mundo da diversidade e inclusão. Na minha bolha, na minha minúscula bolha, eu não tinha gente na minha família com deficiência, na faculdade, na escola, pouco no trabalho, né? E nesses últimos 3 anos a gente tem ido semanalmente treinar lá no Comitê Paralímpico. E é uma oportunidade maravilhosa da gente se relacionar com pessoas de muito diferentes. Pessoas que têm origens socioeconômicas diferentes, raças, geografias e mesmo deficiência. Porque eu conheço a do meu filho, mas lá eu aprendi um monte de gente com um monte de outras coisas. E quando eu estou lá, acreditem, mesmo sendo um pai atípico, eu aprendo, eu saio de ignorâncias, eu perco preconceitos e eu vou rompendo essas visões capacitistas lá todos os dias. E esse é um convite, porque eu tenho essa oportunidade de conviver com o outro, com o diferente. E claro, estou aberto a essa transformação. Faço essa pergunta para vocês. Quanto vocês estão se dedicando para romper essas bolhas e conviver com o diferente? E se abrir para essa sensibilidade, para a empatia, para essa transformação? Então, vamos lá, o que está acontecendo agora, das muitas lições que o Gabriel me ensinou. E vocês lembram, Gabriel tinha a expectativa de vida de 2, 3 anos. Ele fez 19 anos esse ano. Ele entrou na USP em letras, na FEFELESH. Ele foi campeão brasileiro de bote paralímpica sub-21 anos e campeão brasileiro universitário de bote. E eu tenho, além da cumplicidade de pai e filho, eu jogo junto com ele, eu sou assistente de quadra, o que é maravilhoso, é uma transformação. Aquele livro, lembra que eu estava registrando desde o começo? Registrei até os 18 anos. Aí, um dia eu falei, filho, tá aqui, agora é um presente para você. Você é que vai continuar preenchendo, escrevendo aqueles capítulos numerosos, cheios de alegria, inspirando coragem para todos nós. Gabriel tem essa frase que me deixa sempre claro que é para ficar para nós hoje. O improvável não é impossível. Obrigado.